Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição da nossa leitura comentada da biografia de Bob Marley, escrita por Timothy Wright. Esse é o nosso dia 7 e a gente está no meio do capítulo Regent Track e vamos seguir aqui. Ontem a gente parou já, a gente adentrando a história das Sound Systems, dos sistemas de som, muito interessante. A gente está ali mais ou menos pela década de 50, lembrando que essa biografia ela traça desde todas as influências que permearam a obra de Bob Marley. Então ele explica o início da fé Rastafari, desse movimento em torno de uma leitura, né, sobre a realidade, uma leitura de fé, né, que começou lá nos rincões periféricos, né, nos bolsões de pobreza da Jamaica, na década de 30 ainda. Então a gente está caminhando junto com o livro, né, junto com o biógrafo que foi traçando essa história para a gente, documentando essa história, e a gente aqui agora está mais ou menos ali em meados da década de 50, e ele está explicando justamente a história das Sound Systems, né? Então vamos nessa. Fiquem à vontade, lembrando que as nossas lives aqui da leitura comentada também estão no nosso mural, então quem quiser ouvir as edições anteriores, é só ir guiando nossa página aí para baixo, aqui nossa página André Decal Música no Facebook, ou se encaminhar para o youtube.com/regmovimento, que você vai ver uma playlist lá da nossa leitura comentada. Então vamos junto. Seguindo de ontem. A gente está aqui na página 37. O avanço do ska blue beat, que veio a ser chamado de rocksteady, ocorreu por volta de 66, quando o som marcante de trombone, trompete e sax tenor misturou-se no fundo o baixo elétrico, que ganhou proeminência na batida de marcação. A guitarra se firmou na pontuação da cadência entrecortada e os solos vocais assumiram maior destaque. O arquétipo de canção da era foi o sucesso dance de Alton Ellis, Rocksteady. Em geral, o aspecto mais significativo da transformação do ska em rocksteady foi coincidir com o surgimento de uma nova geração de talentos musicais jamaicanos. Abre aspas, os caras que estavam no controle roubavam os músicos antigos. Fecha aspas. Disse Bob Marley numa entrevista em 1975. Abre aspas. Eles ficaram frustrados e pararam de tocar. E a música passou dos músicos mais velhos para os mais novos, cheios de fome. Gente como eu adora James Brown e essa coisa funk de vocês. E a gente pegou isso daquele mesmo saco americano. A gente não queria mais ficar por aí tocando aquela batida lenta do ska. Os músicos novos, virando aqui a página, tinham uma batida diferente. Agora era o rocksteady, pronto para decolar. É o rocksteady chegando. Ele fecha aspas, ele parafraseia um pedacinho de uma música, né? Marley acertou o alvo ao relacionar James Brown com a transição, já que o rhythm and blues estava para o ska da mesma forma que o soul estava para o rocksteady. E quando Jimi Hendrix e Sly Stone surgiram para injetar adrenalina no soul, os Wailers estavam prontos para fazer o mesmo pelo rocksteady. Por volta de 70, os 40 mais dos Estados Unidos, né, a parada dos 40 músicas mais tocadas, incluíam vários sucessos de rocksteady e precursores do reggae. Os mais notáveis foram Israelites, 1969, e Desmond Dekker, and the Axis, uma música de protesto contra a condição colonial, e a alegre Wonderful World, Beautiful People, de Jimmy Cliff, 1970. Sem nunca os consumidores se darem conta de que tais canções representavam, mas os artistas americanos e britânicos, antenados com a veemência temática e rítmica do reggae no início da década de 70, ouviram o tilintar da caixa registradora por trás daquele som inesquecível e começaram a compor suas próprias interpretações do reggae. A temporada de Paul Simon em 1971, na Dynamic Sounds Studio de Byron Lee em Kingston para gravar Mother and Child Reunion, ajudou a dar partida para um cruzamento musical animado e lucrativo entre o rock de destaque e o rhythm and blues, o punk, o disco, o funk e os artistas new wave, incluindo Stevie Wonder,
Paul McCartney, Elvis Costello, Boney M, 10cc, The Rolling Stones, Orleans, Linda Ronstadt, ABBA, The Staple Singers and The Clash, dentre outros. Eric Clapton alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos e na maior parte da Europa em 1974, com a sua versão do relato angustiado de Marley sobre as favelas, I Shot the Sheriff. Então guardem esse dado, que isso é muito importante, né? Eric Clapton em primeiro lugar nas paradas americanas, né? E ele, em 1974, ele regrava I Shot the Sheriff. Isso foi um super impulso também, né, para a ascensão, para disseminação, para aceitação e para o interesse, né, para despertar mais interesse sobre a obra do The Wailers, né, de Bob Marley, The Wailers e de todos os integrantes. Então, Eric Clapton, aí, nesse momento, realmente teve uma importância grande aí para eles, né? Também para nós, né, para que o reggae chegasse até nós, né, em todos os lugares do mundo, né? Ele ajudou aí dando um impulsozinho. E um novo som eclético foi introduzido em 1970 e 80 por grupos ingleses interraciais como Special, o Madness e o Beat, que combinaram o ressurgimento do ska com a energia extravagante do punk. As músicas fascinantes e muitas vezes incendiárias de Bob Marley e The Wailers estavam, em geral, mergulhadas em imagens dos conflitos do terceiro mundo, enfatizadas pelos princípios turvos, visão do autor, né, da fé Rastafari, bem como pelos símbolos e máximas derivadas do folclore jamaicano e do africano. E à medida que os Wailers demonstravam ser bem mais que um mero fenômeno do rock jamaicano, a sua música passou a concentrar-se nas questões sociais da ilha. Fosse uma denúncia sulfurosa da repressão policial aos rastas em Rebel Music, 3 O'Clock Roadblock, ou uma música como Den Belleful, But We Hungry, no qual o regime social-democrata do primeiro-ministro Michael Manley foi avisado de que a população desassistida dos guetos era uma força política volátil e poderosa. Mas ninguém na Jamaica estava preparado para o impacto que a música de Marley e companhia teria mundo afora. Os Wailers tinham sido bem-sucedidos comercialmente no Caribe durante a maior parte da evolução do rock jamaicano. Para quem não sabe, né, o reggae ele também é considerado, né, um rock jamaicano. Mas depois de assinarem, em 1972, um contrato com a Island Records, os Wailers gravaram 11 LPs bem aceitos no mercado internacional, consolidando-se realmente, né, como um produto cultural de exportação da Jamaica, né, e realmente como ocupando um lugar, né, de respeito, né, de relevância na indústria musical de alto consumo, né. Tanto Peter Tosh quanto Bunny Wailers, que deixou o grupo em 75, lançaram diversos LPs solo. Administradas como um feitiço inebriante em forma de patuá lírico, as músicas dos Wailers foram uma sensação global e Marley foi saudado como uma influência musical e sociopolítica de grande importância. Depois de 1976, as apresentações dos Wailers tinham habitualmente lotação esgotada, e eles se apresentavam por todo o mundo, dos Estados Unidos e Canadá até França, Reino Unido, Itália, onde em 1980 levaram uma multidão de 100 mil pessoas a um único show. Alemanha Ocidental, Espanha, Escandinávia, Irlanda, Holanda, Bélgica, Suíça, Japão, Austrália e Nova Zelândia, Costa do Marfim e Gabão. Até hoje foram vendidos mais de... Lembrando que esse livro aqui é a edição de 98, então até 1998, na última atualização, né, eram 240 milhões de álbuns dos Wailers que foram vendidos, com volumes significativos em países onde o grupo nunca se apresentou, como Brasil, Senegal, Gana, Nigéria, Formosa e Filipinas. O próprio Marley tornou-se um herói de proporções mitológicas, assediado pelas massas durante suas viagens pela América do Sul, África, Europa e, claro, pelo Caribe. Se considerarmos a facilidade que tinha de manter centenas de pessoas eletrizadas
com músicas altamente carregadas de rebelião e revoluções sociais no Terceiro Mundo, é irônico observarmos que o alinhamento político de Marley nunca tenha sido claramente identificável. Porém, este era o aspecto menos intrigante de um homem que parecia deliberadamente enfatizar uma personalidade por si só elusiva. Há ainda muito mistério em torno de Bob Marley. Ele parecia incorporar as qualidades mágicas de Anansi, a maliciosa aranha do folclore africano, que tem a habilidade de alterar a sua forma física quando bem entende, e que, por vezes, é astuta a ponto de enganar o Ser Supremo. As histórias de Anansi foram introduzidas na Jamaica no século XVII por escravos do povo Akan, proveniente da Costa do Ouro, hoje a região de Gana, e foram contadas e recontadas nos 3 dialetos Tui, Ashanti, Fanti e Akuapem. De longe, as origens africanas que mais influenciaram o patuá jamaicano. Marley tornou-se uma figura simbólica, um semideus para sua gente, da mesma forma que Anansi passou, na mente dos escravos de uma personagem folclórica, a um importante símbolo de coragem, representando o conceito de que uma criatura supostamente inferior pode ser mais esperta do que seus temerosos adversários. Aqui ele está explicando um pouco da mística, do imaginário popular, né, do folclore, das influências mesmo do senso comum ali, né, da Jamaica e o histórico, né, dessas crenças, dessas crendices, né, passando de geração para geração, como isso também influenciou, né, a própria formação da música reggae com seu legado, né, o seu legado da questão espiritual. Então, ele vai traçando aí algumas influências culturais mesmo, né? Quando alguém contava, na presença de seus opressores, as histórias de Anansi em pátua, era possível elevar o moral próprio, caçoando dos senhores de escravos que nada entendiam. Essas fábulas também serviam para rememorar a rica herança cultural da qual os escravos tinham sido privados. A arte de contar histórias é altamente apreciada na cultura jamaicana, onde o bom contador habilmente obscurece as distinções entre as várias histórias e as suas próprias experiências pessoais. As melhores histórias são um arabesco de ameaças sobrenaturais e humor ferino. Vamos virar a página. Numa terra onde tantos possuem tão pouco, a mística pessoal é uma forma de moeda social altamente valorizada. Pode conquistar o eterno respeito dos outros. Uma figura conhecida sobre a qual pouco se sabe é indubitavelmente uma presença poderosa. Bob Marley era assim. Obcecado por privacidade, ele dedicou tempo e energia consideráveis ao longo de toda a sua vida a construir uma elaborada tela que protegesse a sua preciosa mística. Ele insistiu durante vários anos, por exemplo, que tinha nascido na África, bem como os seus pais. Ninguém que se relacionasse com Marley, não importa em qual grau de intimidade, tinha uma ideia completa de quem era ele. A rede de confidências restritivas que Marley desenvolveu ao longo dos anos foi extensa, abrangendo acordos comerciais, relações extraconjugais, idas e vindas do cotidiano, além de parcerias musicais. Alega-se que, na intenção de proteger seus interesses de divulgação nos anos vindouros, ele tenha feito acordos espúrios para atribuir o crédito de muitas de suas músicas e seguidores a amigos íntimos do gueto. Isso aqui são investigações, são depoimentos que o biógrafo conseguiu colher, porém com bastante indefinição, né? Com muita narrativa, né? Então ele deixa claro que isso é uma projeção, né? Do que ele conseguiu capturar ali, entender. Depois, mais para frente, ele vai explicar melhor isso no livro, né? O que muitas vezes Bob Marley usava apelidos ou o nome de algum amigo do gueto para poder preservar os direitos de composição da música, né? Porque é meio complexa a questão do direito autoral, então muitas vezes ele se sentia lesado mesmo, está perdendo grande percentual daquela obra. Então, para preservar, e às vezes ele assinava contratos que era de exclusividade. Então, ele colocava outras composições em nome de parentes, em nome de pessoas queridas,
ou até em nome de um pseudônimo dele próprio, para poder preservar algumas obras dessa captura de recursos, né? Que ele julgava que estava sendo, que eram características dos contratos da Babilônia. Então ele dava o jeito dele de ir driblando essas, vamos dizer assim, essas situações opressivas para ele como músico de origem humilde e tudo mais. E aí, nessa parte aqui do livro, o autor vai explicando mais ou menos esses macetes que ele foi usando também para poder se proteger. Os conterrâneos o estimavam por sua natureza impenetrável, por seu comportamento indescritível. Eles se maravilhavam com o fato de Marley ter sido capaz de se erguer da mais abjeta pobreza para tornar-se uma das figuras mais renomadas oriundas do Caribe, e ficavam encantados com a intensidade gráfica com que contava histórias, como na aterradora visão de Burning and Looting, na qual um homem acorda e se vê sob a custódia de anônimos oficiais armados, uma vítima inocente da lei marcial, enquanto a insurreição varre as ruas. Porém, talvez o fato mais impressionante a respeito da fama de Marley fosse o parco conhecimento que os seus fãs mundo afora tinham sobre as influências temáticas na sua música, dos diferentes níveis que vinculavam sua mensagem e do papel que o Rastafari e a tradicional cultura jamaicana desempenhavam nisso tudo. Por exemplo, uma de suas músicas mais vívidas desempenhavam nisso tudo. Desculpa. Por exemplo, uma de suas músicas mais vívidas é Small Axe, um exemplo quase flutuante da sagacidade do reggae, o que parece uma simples alegoria na qual um habitante da floresta informa a uma grande árvore que ela está prestes a ser derrubada é, na verdade, uma assertiva tríplice que é imediatamente compreensível para todos os jamaicanos, mas profundamente obscura para quase todos os demais. Small Axe não pretendia ser apenas um alerta aos opressores em geral de que o povo do terceiro mundo iria um dia derrubá-los, mas também tensionava ser um tanto insolente, em particular com a indústria fonográfica jamaicana, quando a música foi originalmente escrita por Marley e por Lee Perry, famoso produtor de Kingston, ele se referia ao Big Tree, o triunvirato de gravadoras que ditava as normas fonográficas da ilha. Dynamic Federal Studio One, além disso, a imagem central da derrubada da árvore, acompanhada da desculpa de estar sendo executada segundo o desejo de um superior, é uma hábil referência à antiga hierarquia da época das plantações, quando os escravos encarregados de derrubar os gigantescos algodoeiros da ilha, considerados sagrados, espargiam rum sobre as raízes das árvores e cantavam um lamento. Isso era feito para assegurar que os espíritos presentes no seu interior soubessem que a destruição não era ideia deles, escravos, mas sim o desejo dos seus senhores. Então eles tinham todo um respeito, né, ancestral por aquelas árvores que eles traziam de sua ancestralidade africana, e então quando eles iam derrubar aquelas árvores, né, aqueles gigantescos algodoeiros da ilha, que eu acredito que deve ser uma árvore parecida com a gente tem aqui as paineiras, né, que solta aquela fibra. Eu acho que deve ser, depois eu vou até pesquisar para poder entender melhor. Então eles colocavam faziam todo um ritual em volta da árvore e tal, que para eles aquilo era como se fosse um pedido de desculpa, né, e de respeito para que eles pudessem sim derrubar aquela árvore. E meio que fazendo uma oração dizendo, olha, não sou eu, não estou derrubando porque eu quero. Eu tenho consciência, mas eu sou um escravo, então eles é que estão mandando, né? Então, Small Axe, para quem não sabe, essa música linda de Bob Marley é inspirada nessa história jamaicana, né? Por isso que é tão importante a gente tentar e buscar, sempre que possível, esse é o nosso esforço aqui na rede André da Cal Música, da gente aprofundar o assunto em torno da música reggae, em torno da fé Rastafari, para fora dos estereótipos, para fora simplesmente de uma explicação genérica de 4 linhas que a indústria cultural de massa faz, simplesmente para vender pulseirinha, né? Para estimular que Rastafari é só um penteado, né? Gerar aí um monte de cabelo falso grudado na cabeça. Então, assim, não é isso que é Rastafari. Rastafari é uma história muito bonita, complexa, cheia de detalhes, que vale muito a pena a gente conhecer, para a gente até
entender melhor as letras das músicas, entender muito mais o valor e a importância da música reggae não só como gênero musical para entretenimento, mas como uma parte da história cultural da humanidade. Não foi à toa que esse gênero, que essa manifestação que nasceu na Jamaica, veio a ser reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. Mas para algo se manter com valor de patrimônio cultural, é importante que haja conhecimento da sua memória, das suas raízes, da sua história. E quanto mais a gente conhece a história, menos a gente é facilmente manipulado por modismos, por tendências da estação, né? Por representações de uma pseudo good vibe que representa, segundo o que a indústria quer, aquela galera regueira. Então, tudo isso é a indústria trabalhando aí. E aqui é muito importante a gente ver, né, que o autor traz para a gente o quanto Bob Marley tem várias letras, tá, gente? Tem um capítulo aqui nesse livro que chama Bad Car, que é todo em torno da letra da música Bad Car, que Bob Marley, tanto Peter Tosh, Bunny Wailer, todos os pioneiros, em várias letras deles, eles atentam e fazem denúncias gravíssimas sobre a parte nefasta da indústria musical de massa. Não é porque eles estavam ali, né, conseguindo conquistar o seu espaço para passar através da indústria de massa, utilizar as ferramentas de distribuição da indústria cultural de massa, para passar sua mensagem, que eles estavam passando pano para a opressão existente nessa indústria. Então, assim, quando eu, Andréa da Cal, aqui na minha pequena contribuição, dando da minha jornada de existência como cantora, compositora, a partir do Brasil, e que também tem contribuições para o gênero, né, da Escola da Música Reggae em português, dentro da produção feminina feita no Brasil, quando eu trago vários questionamentos a respeito dessa indústria cultural de massa, indústria de alto consumo, né? Eu não estou aqui falando só porque eu penso isso, é uma indignação que eu tenho. Isso está na raiz da própria Escola da Música Reggae. E aqueles que não tocam nesse assunto é porque está acomodado, porque está bom para si, porque de repente já se vendeu para tudo aquilo que está errado, em prol daquilo que satisfaz, né, os seus caprichos, os seus desejos, que todos nós temos, mas aí você tem que escolher se você vai estar fechado, primeiro, com a coerência, com os fundamentos, com aquilo que é esperado, né, para ser coerente com aquilo que você faz, ou se você vai simplesmente, né, ser só mais um garoto propaganda, né, de estereótipos. Então, assim, claro que a gente tem que respeitar a escolha, a decisão de cada um, o livre-arbítrio está aí, mas também cabe a nós, aquelas pessoas que têm a consciência da importância da história, a gente também está pontuando, né? E aquilo, cada um tem o seu compromisso. Tem gente que está comprometido só com entretenimento, pura e simplesmente acumulação de divisa, né? E poder, né, trocar de carro, fazer tudo que a Babilônia, né, indica, né, para que as pessoas façam, para que elas sejam bem-sucedidas ou consideradas importantes na sociedade, ou abastadas, né, ou privilegiadas, enfim. Ou se você realmente vai colocar essas questões em um segundo plano, não que elas não sejam importantes, né, você evoluir economicamente, financeiramente, tudo mais, mas isso não pode ser, e é isso que a música reggae sempre traz, dentro da sua fundamentação Rastafari, isso não pode colocar a sua moral, os seus valores humanos, né, atrás, né, e botar na frente os interesses egoístas, pessoais, enfim. Então, dentro do cancioneiro, né, dentro do legado da música reggae, a gente vai ver muito mesmo uma série de músicas que trazem importantes denúncias sobre meandros, né, sobre meandros nebulosos da indústria musical, da indústria que a gente chama de indústria fonográfica. Né? Então, é muito interessante a gente aprender um pouquinho com isso aí também. Porque isso, claro, a indústria fonográfica não tem interesse, né, em nenhum questionamento sobre si. Né? Ela quer dizer que ela é muito legal, muito bacana, mas assim como todas as indústrias tem um lado bom, né? Aquilo que gera de benefício também tem impacto. E por que a indústria da música seria diferente? Por que só a indústria da música não geraria nenhum impacto nocivo para a sociedade? Não, ela também gera impacto. Então, a gente também tem que cobrar, né, para que ela também possa cada vez mais aprimorar e melhorar, né, e se humanizar. Não ficar simplesmente a serviço simplesmente da acumulação de capital, mas também pensar em uma acumulação de capital que seja minimamente sustentável
e humana, e digna e respeitosa, né? O fato de tantos fãs mundo afora adorarem os discos de Marley e o reverenciarem como um agitador revolucionário rasta, sem, entretanto, compreenderem totalmente a complexidade de sua mensagem, fazia com que o seu povo o amasse e idolatrasse ainda mais. Eles entendiam a magnitude das suas realizações e encaravam a sua astúcia como sendo essencialmente de origem mística. Ele era o xamã, um apóstolo devidamente indicado por Jah, que fazia troça dos pecadores, ou seja, que fazia graça dos pecadores, né? Colocava os pecadores para poderem escrutinarem suas próprias incoerências, né? Ameaçava os malfeitores e atingia os justos com uma linguagem arcana que o ouvido destreinado não conseguia decifrar inteiramente. As referências às sementes atiradas às galinhas na música Who the Cat Fit são incompreensíveis para o ouvinte médio alheio à Jamaica, que desconhece a expressão central como um provérbio rural. Ela evoca a imagem de um fazendeiro espalhando silenciosamente a ração e pensando: não diga que é uma galinha só por estar comendo a minha ração. Eu nunca disse que estava alimentando galinhas. Ou seja, abre aspas, você é quem você demonstra ser e não quem você diz ser. Fecha aspas. Muito importante, né? Vou até abrir de novo, vou falar de novo aqui, né? Então a música Who the Cat Fit, que ele faz uma alusão ali a jogar milho para as galinhas, né? Que é uma coisa lá dos provérbios da região agrária, rural da Jamaica. E o que quer dizer? Qual é a moral dessa história, né? Que não é porque você demonstra ser algo, você é quem você demonstra ser, né? Tipo assim, você é quem você demonstra ser e não quem você diz ser, né? Então, mais uma vez, muito importante, e para quem conhece a tradução dessa letra aí, Bob Marley está falando também sobre traição, né? Sobre os Judas, né? Sobre aqueles que estão ali perto de você, fingindo ser seu amigo, mas estão ali e você olha para ele, ele tem a sua aparência às vezes, então vamos dizer, pode ter dreads, pode estar falando que é rasta, pode estar falando coisas bonitas, mas ele não é o que ele diz ser, ele é o que ele demonstra ser. Então é mais um alerta, olha, a gente já falou da música Small Axe, e agora a gente está falando da Who the Cat Fit. Aí, indo na raiz da inspiração, na raiz, né, dos fundamentos que são traçados ali, né, dentro dessa música. Então, super importante, mais um alerta, que é um alerta contra fariseus, né, contra aqueles que falam às vezes palavras doces para você, estão ali, né, se fazendo de pessoas compreensivas. Você olha, você se identifica. Você não acredita que seja uma pessoa que vai te hostilizar, mas justamente aqueles estão tramando contra você e a qualquer momento pode te ferir pelas costas. É isso que fala Who the Cat Fit. E aí ele dá essa alusão, olha, não é porque você está jogando milho que eles estão vindo, né, que necessariamente eles são galinhas. Não, ele fala, você joga o milho, eles vêm, né, então você é o que você parece ser, não aquilo que você diz. Né? Um exemplo bem interessante. Na tradição jamaicana,